galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, como de costume, a sexta-feira ela nunca decepciona. Ontem o Dilma andou tweetando algumas coisinhas que eu já te conto. Porque primeiro quero abrir o vídeo de hoje falando de Bolsonaro. Mais informações sobre a história do Pix, sobre o vazamento do COAF, sobre aquele pedido da PGR em relação aos seguidores de Bolsonaro. E eu acho que essa situação pode trazer algumas dores de cabeça e vocês vão entender por quê. A coisa não é brincadeira. Quero também falar do Cid, quero falar mais algumas coisas que envolvem a direita. Depois vamos falar rapidamente da carreta furacão, algumas coisas do governo no âmbito da economia. Depois voltaremos a falar do Marcinho Pokémon. O Globo subindo o tom contra o Dilma, contra seus amiguinhos. E pra vocês terem ideia, a Simone Tebet, meu Deus, eu tô até começando a ficar com pena dela. E as redes sociais resgataram um vídeo de 2019 e a imprensa noticiou que nem mesmo o Haddad, em 2019, ele queria ser confundido com o Marcinho Pokémon. Falando, não, pelo amor de Deus, não me confunde com Pokémon. Pra você ver o naipe, né, do cidadão. E aí que a gente vai entrar na parte interessante, no tweet do Dilma. Gente, ontem o Dilma assumiu que ele é um vassalo do Biden para todo o Brasil. Ele falou, estamos aqui, fomentando políticas públicas em parceria, né, com o governo do Joe Biden. Ele postou no Twitter isso. E essa situação, eu acho que é mais grave do que parece. E eu acho que ela serve de exemplo para a gente explicar outro assunto, que a gente vai expandi-lo, que envolve, inclusive, que é um assunto que envolve a nomeação do Guido Mantega para presidir a Vale. O que é que está acontecendo? Isso nem aconteceu ainda, mas já saíram algumas notícias que eu quero mostrar para vocês verem toda a maldade que o PT pode fazer se quiser e todo o bem que o PT meio que deixa de fazer ao Brasil por pura birra. Depois, quero falar sobre algumas políticas públicas do Brasil que deu errado. Espero que dê tempo. Se der tempo, mais algumas notícias diversas sobre o Brasil, mas vamos, que tem muita coisa pra gente comentar. Começando aqui pela Folha de São Paulo, a história de Bolsonaro, fala assim, que Pix para Bolsonaro inclui bilionário, ex-ministro do TSE e locutor de rodeio, diz COAF. Tá, mas qual a importância dessas informações para as pessoas? Onde está o sigilo? Onde está o respeito ao Estado democrático de direito, né? Ao processo, assim, sabe? Meu Deus, o que está acontecendo? Onde está o grupo Prerrogativas para defender, né, as vítimas, garantir as suas prerrogativas? Mas contra Bolsonaro vale tudo. Eu nunca vi um homem ser tão perseguido quanto esse cara, rapaz, em nenhum lugar do planeta. Mas tá ali. O relatório do COAF indica que Bolsonaro recebeu pagamentos de 5 a 20 mil de 19 pessoas em empresas, incluindo Cuiabano Lima, ex-ministro do TSE Admar Gonzaga Neto, e o empresário Marcos Emílio de Moraes, herdeiro do grupo Votorantim. Aí eu quis trazer só esses 4 parágrafozinhos. Anota, tem mais coisas. Anota, inclusive, o jornal, né, o jornalista. Eles foram atrás do grupo Votorantim para saber se a Votorantim quer falar alguma coisa. Assim, por quê? Porque a Votorantim é o que? Isso aqui é crime? Mas vamos dar uma olhada. O Gonzaga, que é o ex-ministro do TSE, disse à Folha que transferiu dinheiro via Pix para ajudá-lo a pagar a multa relacionada ao uso da máscara. Ele foi ministro do Tribunal de 2013 a 2019, sendo titular da corte nos últimos 2 anos de mandato. Lamentável é o vazamento de dados financeiros para a imprensa. Quem diz isso é um ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Vocês obtiveram autorização judicial? Estamos vivenciando uma inquisição moderna. O bilionário Marcos Emílio de Moraes fez uma transferência de R$10 mil. Procurado pela reportagem, ele afirmou que a informação não acrescenta nada na vida dos brasileiros. O que essa informação acrescenta na vida dos brasileiros? Nada, né? Então, bom FDS, respondeu. Gente, isso aqui eu sei que é óbvio, mas eu faço questão de falar o óbvio. Qual a relevância desse tipo de informação? O que a Folha de São Paulo realmente está tentando fazer aqui? Está tentando criar um espetáculo em cima do Pix que Bolsonaro recebeu. Eles, olha só, perseguiram Bolsonaro com essa multa
milionária, que foi um absurdo. Aí a população, indignada, com raiva, doou o dinheiro. Bolsonaro não recebeu aquele dinheiro por causa dessas 20 doações. O grosso, os 99% foram vocês, pessoas comuns, as tia do Zap. É sempre assim no final do dia, é sempre a tia do Zap salvando o dia. Aí vocês deram a resposta para perseguição e eles, com raiva do apoio que vocês deram, agora quer perseguir de novo. E aí a Folha de São Paulo coloca esses nomes para quê? Pra constranger essas pessoas? Para tentar criar um clima de que existe um crime acontecendo? Aí eu fiquei me perguntando, falei, bicho, o que é que tá acontecendo? O grupo votando, tipo, não, esse cara aqui, olha só, ele é herdeiro, mas ele não faz parte aqui da diretoria, não toma nenhum tipo de decisão. Ele fez algo errado? Por que vocês precisam estar se explicando para a Folha de São Paulo? O que está acontecendo neste país? Se numa situação que nem crime existe, as pessoas estão com medo de um jornal descarado como a Folha de São Paulo, que se parar desse Brasil. É inacreditável o que está acontecendo. Por que não é nada? Não é que a justiça... Não foi nada. Só vazaram. Não tem nada de errado até agora. Foram 769 mil doações. Gente, a média de 20 e poucos reais. Foram vários piques de R$2. 2,22. 22 centavos. 22 reais. Eles criam um problema quando vocês doam. Eles problematizam de novo. Aí, de problemas, isso daqui eu acho que é muito mais sério. Vocês vão entender por quê. Você lembra da história, né? Queria a lista dos seguidores de Bolsonaro, depois, não quer lá os 25 milhões, etc, tudo mais, agora são 200 e pouco. Pois bem, Paulo Capelli, lá do Metrópolis, fala o seguinte, que a PGR já sabe como definirá responsabilidade de Bolsonaro no dia 8. A PGR traçou uma linha para decidir se denunciará criminalmente Bolsonaro por relação com os atos do dia 8, né? Eles... Tá aqui, ó, a gente vai fazer isso daqui, uma linha, se cruzar, vamos denunciar. Se não cruzar a linha, tá de boa. E que linha é essa? O foco está em um grupo restrito de apoiadores, já tornados réus, e a previsão é que o inquérito seja concluído já em setembro. Bem rápido, né? Se eu não me engano, é nesse período de setembro que a gente vai ter a recondução do Aras ou a nomeação do próximo PGR. Grava isso na cabeça. Grava isso na cabeça. Inicialmente, a investigação centrava em apenas uma postagem de Bolsonaro. Não foi uma postagem. Bolsonaro apertou o botão de compartilhar no Facebook. Foi isso que aconteceu. Ele não postou. Ele apertou um botão. É totalmente diferente. Uma coisa é você postar assim. Você postar, você realmente... Você pegou o celular, você tomou todo um ato. Não tem como você explicar. Tem um postei sem querer. Não, irmão. Isso não tem o postar sem querer. Ou até a pessoa tá no bolso e viu um vídeo, etc. Cara, é muita coisa, muita coisa. Já o botão de compartilhar, você explicou. Às vezes você clicou, você nem viu. Tanto que depois apagou. Não tinha nenhuma frase, não tinha nada. Foi simplesmente apertar o botão de compartilhar. É como dar um RT no Twitter sem querer, é como apertar o botão de like sem querer. Foi só isso que aconteceu. Aí, inicialmente, ia ficar restrito a isso. Não, vamos olhar aqui, né, o vídeo lá que Bolsonaro postou na madrugada, etc, tudo mais. Só que recentemente, porém, o Ministério Público Federal solicitou, né, ao ministro que todas as postagens de Bolsonaro... E aí você... Olha como amplia o leque. Para pegar qualquer coisa que envolva as coisas lá, né, que não vou nem falar o nome. As duas instituições aí do Judiciário, as Forças Armadas, tudo está incluído. Qualquer coisa que tiver referência a isso. Significa que Bolsonaro falou isso daí é algum tipo de ataque? Porque ele tá falando todas, né? Eles vão ver, né? Se dá pra não, meio que tá atacando. Mas beleza. Se aceita essa solicitação, a medida levará a uma nova dinâmica do inquérito. Isso porque a PGR vai mapear se essas postagens de Bolsonaro anteriores ao dia 8 foram visualizadas pelos vândalos, bem como se eles compartilharam ou interagiram com essas publicações nas redes sociais. Foi com esse objetivo que o subprocurador-geral Carlos Frederico Santos grava essa informação. As duas informações, ó. Isso aqui tem que terminar até setembro.
Essa é a primeira informação. E a segunda informação é o nome do subprocurador, Carlos Frederico Santos. Ele pediu que determine que as plataformas informem se os 244 réus seguiam Bolsonaro e se repostaram textos ou falas com ataques ao processo eleitoral. A possibilidade de investigação tomar esse rumo é mau sinal para Bolsonaro. Olha isso. Antes de eu explicar um pouco a mais, veja essa nota agora. Essa saiu ontem. Subprocurador cotado para PGR diz que Lula foi perseguido pela Lava Jato. Quem é o subprocurador? Carlos Frederico Santos. Ir para cima de Bolsonaro, traçar a linha, falou, tá culpado. Culpado, viu? Ó, o cara compartilhou seu post, ó. Culpado. Ganha pontos ou perde pontos com Lula? Pode fortalecer uma possível indicação dele para PGR? Só um questionamento. Eu vou até tirar daqui. Eu vou deixar aqui já, do sítio polêmico. Não é muito polêmico a gente ficar indo muito a fundo. Mas o que eu deixo aqui de reflexão é o seguinte. Que é uma situação que no Brasil, que é o país do futebol, é fácil de entender. Imagina que você tem um jogador de futebol, joga no Palmeiras, e começa a fazer piada com o Corinthians. Vamos botar ao contrário, porque eu não sei quais são os ícones, assim, né? Os desenhos, os símbolos que representam o Corinthians. O cara do Corinthians começa a falar, o Palmeiras, o porco ali, ó, começa a rosnar, né? Fazer oink, 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 posta uma piadinha, posta qualquer coisa, bem que tá provocando. Provocação, jogo. Vocês veem até luta, né? O cara vai lá, cola o rosto, às vezes dá até um beijo pra provocar o adversário. Aí esse jogador ele fez isso no Instagram, postou as piadas. Aí, infelizmente, após esse jogo, as torcidas resolvem brigar. Aí tem briga de torcida organizada. Vai prender o jogador? Se a turma que tava brigando na rua, né, compartilhou o history do jogador, fazendo piada com o Palmeiras, o torcedor do Corinthians, se tiver essa briga, vai prender o jogador? Ele tem culpa? Ele incentivou? Não seria algo meio que similar ao que estão tentando fazer com o Bolsonaro? É meio complicado, não? Pô, olha só, as postagens de Bolsonaro instigaram pessoas a invadir Brasília no dia 8. Sério? E você tenta traçar, não, olha só, 3 meses atrás, Bolsonaro falou isso. Você junta 3 meses, 2 meses, né? Aquele sentimento ficou acumulado na barriga, tipo gases, né? Foi dando mal-estar. E eu vou invadir Brasília. É complicado, né? A galera tá meio que inovando bastante. Eu fico muito triste com tudo isso que tá acontecendo. Porque eu sinto que o Brasil, você se preocupar com o Brasil, com o país, sabe, com os projetos estruturais, economia, parece que fica para segundo plano e a turma fica nessa história, não, tem que punir, né, as ameaças ao Estado Democrático de Direito, as instituições estão por aí, tem que ser severamente punidas para servir de exemplo, aquela história que você vê, cara, vocês têm certeza que é isso que vocês estão procurando? E fica complicado, e depois você vê que isso só gera mais animosidade, as pessoas ficam cada vez mais insatisfeitas. A insatisfação só faz aumentar, todo mundo assim muito chateado com o que está acontecendo no Brasil. Esse é o caminho? Até quando vai? Mas beleza, eu peço a Deus aí que ilumine para ninguém fazer nenhum tipo de injustiça. Não sou jurista, não sou nada, mas fico muito preocupado. Aí continuando, a turma do pessoal foi lá reclamar, né, que o Cid abusou do direito de ficar em silêncio. Você vê assim. E aí eu acho que Putz, eu nem coloquei aqui o parágrafo, mas eu concordo muito com o que o juiz falou, porque eu acho que tem a ver com o que eu acabei de falar pra vocês. Tá ali, ó. Teatro político, juiz não vê abuso de silêncio em depoimento do Cid. Na decisão, o juiz Antônio Cláudio Macedo da Silva classificou a sessão em que Cid foi ouvido como um teatro político. No entendimento do magistrado, em vários momentos houve um verdadeiro abuso de autoridade por parte de membros da aludida CPMI. E depois ele fala que ele lamenta que ver os membros da comissão nem aí para realmente tentar apurar as coisas e resolver. Ele vê não, que as pessoas ficam trabalhando nem por um cenário só para acirrar nesse momento Brasil, a polarização, etc, tudo mais. E não tá indo pra onde, bicho?
que eles querem fazer com o país? Aí volta a imprensa e virou padrão. Virou padrão. As pessoas perderam o nome. Perdeu o nome, porque a imprensa quer destruir Bolsonaro. É só isso. Não sei nem se quer destruir Bolsonaro, até falei ontem. Eu acho que grande parte disso daqui é pra quê? Começar a criar várias cortinas de fumaça pra fazer com que a esquerda pare de falar do Lula. Cara, começa a criar um monte de fato pra deixar a esquerda entretida. Sabe criança pequena? Você vai na casa de um amigo, etc. Fica meio que enchendo o saco, dá um brinquedo, dá uma comida, vai lá, vai ficar ali brincando. Me esquece, deixa aqui eu bater um papo os adultos. Aí você não briga, é esquerda. Deputada bolsonarista acusa governo de demonizar os clubes e descumprir acordo. Ela não tem nome, não? Não tem nome. Aí vem o Globo. Deputada bolsonarista manda recado a Flávio Dino. Ela não tem nome também. Não tem nome. É deputada. Não tem nome. Não tem nome. Eu não vejo o Globo e a Folha dizendo assim, não deputado lulista manda recado a Bolsonaro. Não vejo isso. Todo mundo tem nome na esquerda. Na direita, porque tem que ser Bolsonaro. É um negócio que tá cada vez mais doentio. Aí, enquanto ela tá mandando aí os recados, tá preocupado com realmente a situação, que eu acho que tá passando mas e muito do ponto. Muito. Tá mais do que óbvio que o interesse do pessoal não é regulamentar para evitar problemas. Qual é a preocupação do desgoverno? Silvio Almeida é alvo da ala do governo por ação em meio à sua fritura no cargo. Uma ala criticou a iniciativa anunciada por ele de realizar visitas a presídios e unidades do sistema socioeducativo do Brasil. Mas o incômodo deles é porque a população fica assim, pô, bicho, peraí, o desumano tá preocupado com os bandidos, não vai ver as vítimas, não? Não é por causa disso. É porque o projeto pode gerar ruídos na relação do Planalto com os governadores, por se tratar de um tema sensível. E ao longo da matéria estão certos que se descobrir que as vítimas da sociedade não tem danete para comer, rapaz, a população vai ficar revoltada. Eu falo, rapaz, não é possível. Em que planeta a gente tá vivendo? Quer dizer que a população vai ficar com pena. A mídia trará holofotes para uma situação delicada e seria necessário ter uma gestão política junto aos governadores para evitar qualquer rusga. Governo Dilma e suas prioridades. Eu não vi se o Dilma e seus ministros e os lulistas falaram algo sobre isso. Mas você vê, né? Ontem, um soldado da rota perdeu a vida, né? Situação lamentável. E tava lá Bolsonaro, como sempre, né? Prestando um mínimo aí de solidariedade à família. Lamentamos a perca aí da vida do soldado Patrick Bastos Reis, vitimado em combate contra a turminha aí, né, que faz o mal de forma organizada. Que Deus console sua família, parentes e amigos. Gustavo, um salve aí do governo federal, prestando um apoio ao que está acontecendo. As vítimas parece que não tem vez, né, gente? Mas vamos continuar. Vamos continuar a falar da carreta furacão. Quando você acha que a turma já aprontou de tudo, quando você acha que Marcinho Pokémon já chamou muita atenção, eis que a turma do INCRA mostra que eles podem superar. Essa matéria aqui do Hugo Marques é o cara que basicamente trouxe informações mais picantes sobre a turma do MST, e ele fala assim que o superintendente do INCRA lista invasão como experiência profissional. Tu já pensou? Entrega o currículo. Tu pensa que não tem plano de invasor. Tem uma vaga aí, não? Sou um bom invasor. Tá aqui no meu. Invadi umas fazendas no passado. Tá ali, ó. O superintendente do INCRA no Rio Grande do Sul, Nelson José Gracelli, publicou um currículo no qual exibe suas realizações em mais de 3 décadas. A primeira experiência profissional citada é a invasão de fazenda. Está escrito lá. Participou da ocupação da fazenda Anone em 1985. Normalmente, quando vê uma nota dessa na imprensa, a gente acredita, né? Porque, pô, não acho que a Veja vai postar uma fake news nem nada. Só que essa matéria, ela é tão absurda que o Hugo Marques fez questão de deixar lá a imagem, ó, para você ver o currículo. Ali, ó. Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, MDA,
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Informações pessoais, nome Nelson José Gracelli, cargo comissionado, né, superintendente regional do INCRA, no Rio Grande do Sul. Experiência profissional, a primeira, participou da ocupação da Fazenda Onani em 1985. E de 85 a 87 ele foi o coordenador do acampamento, gestor de invasões. Rapaz, velho, é mole. É mole ou o que mais? São os membros do governo, né? E você aí, Marcinho Pokémon. Imagine quantos desse naipe aí não tem na máquina. Aí o governo, que tanto fala aí em nome da saúde, educação dos pobres. Saúde e educação são os ministérios mais afetados por bloqueio de 1,5 bilhões no orçamento. E por que foi bloqueado? O contingenciamento de 1,5 bilhão foi decidido pela área econômica do governo para evitar o estouro do teto de gastos, mas só agora, porque essa regra vai deixar de valer em 2024 e será substituída pelo novo arcabouço fiscal que está em tramitação no Congresso. Então, se esse ano, vocês estão vendo aí, a gente comentou no vídeo ontem, olha, o governo aí está com déficit, né? Meu Deus, está gastando muito mais do que recebe. Se vocês estão vendo essa notícia agora, espera o ano que vem, que aí vai poder gastar sem pena, sem dó. Em maio, os ministérios da Fazenda e do Planejamento bloquearam 1,7 bilhão. Com isso, o total contingenciado hoje é de 3,2 bilhões. As despesas previstas para 2023 são da ordem de 1,948 trilhão de reais. Pouca coisa, né? O dinheiro não dá pra ser demais. Tá de gasto, tá muito pouco. O dinheiro não tá precisando de dinheiro, né? Esse aqui eu acho bem. Esse aqui eu quero que vai com vontade. Mas não vai. Não vai. Porque o Lula é tigrão com pobre, com a classe média. Mas pros banqueiros, pros neoliberais, aí é. Não vou nem falar o que é. Ali, ó. As reuniões da Febraban com Haddad e Jorge Messias. A AGU, que eu acho que deveria estar do lado da população, parece que vai entrar em campo para ver como pode ajudar os bancos. A Febraban já teve 2 reuniões com a Haddad só em julho. Depois do Supremo decidir que o PIS/COFINS também incide sobre spread bancário, os bancos buscam um acordo para pagar dívida bilionária. A Receita estima o impacto em 115 bilhões de reais. Aí fecha. Não fecha o déficit. 0% em 2024. Aí, ó. Os bancos provisionaram 12 bilhões. Alguns já fizeram depósitos em juízo, aderiram ao refis ou ganharam na justiça em outros processos. A proposta de pagamento da Febraban já está nas mãos do Haddad. Nos próximos dias será apresentada ao Jorge Messias da AGU. Não, vamos ver aqui, tem como ajudar? O Sidney, rapaz. Membro do Conselhão. É brother. Brother. Dá uma mãozinha aí, Lula, pros banqueiros. Dá um help aí, pô. A Faria Lima que tanto te ajudou na campanha. Continua ajudando, né? Enquanto isso, mundo real, dados iniciais sinalizam freio na atividade do segundo trimestre, né? A metade do meio do ano, da primeira metade do ano. Já tá desacelerando. Vamos ver até como é que vai ficar o final do ano. Ninguém torce pro pior, mas é o caminho. Dados oficiais da atividade econômica, em maio divulgadas recentemente, e indicadores antecedentes para junho, confirmam a percepção que o PIB desacelerou significativamente no segundo trimestre deste ano. A matéria do Valor traz até esse gráfico. Ele foi compartilhado aqui pelo Gustavo Castionon, perfil mais à esquerda, e fala assim, ó, sem a super safra de Bolsonaro no primeiro semestre, a realidade se impõe à incompetência remunerada de Haddad, e pela obediência, ele ganha uma medalhinha das agências de risco. E mostra ali, ó, a perda de ritmo. Indicadores confirmam a atividade do Brasil em desaceleração no segundo trimestre. Faz o L e não reclama. Aí vem o Merval Pereira para falar que o Lula repete os erros. Meu Deus, quem poderia imaginar? Coitadinho do Lula. Lula está claramente recompensando os companheiros que não abandonaram, mas coloca no governo uma corrente contrária à de Haddad. Haddad virou, né, o grande bastião da Rede Globo. Mas tá ali.
O Lula tem o direito de nomear quem ele quiser. Nomeou a Dilma para a presidência do BRICS. Está claramente recompensando os companheiros que não abandonaram, mas ao fazer isso, está repetindo os erros que levaram o país a uma crise brutal. Esse é o perigo. Mas talvez esse seja, na verdade, o objetivo. É realmente destruir tudo. Sermos todos iguais na pobreza. E agora parece querer repetir essa história, colocando em postos importantes pessoas de sua confiança que pensam diferente do que está sendo feito, que está dando certo. Eu não sei o que está dando certo, né? Está dando tudo errado. E no momento em que se sentir mais seguro, voltará a tentar uma política econômica populista, desenvolvimentista, sem nenhum tipo de controle e sem equilíbrio fiscal. Mas ele já está fazendo isso. Então, o Merval Pereira está nos falando que o Lula já está falando, mas vai ser pior, vai ser de forma mais intensa, né? É isso que ele quer falar. Vai precisar no acelerador. É o que Dilma dizia: gasto é vida. Gastar é bom, né? Pagar que é o problema. O perigo aqui, no fundo, o Lula não gosta do que está acontecendo. Está dando certo. Mas vai voltar a fazer política econômica que ele acha que é melhor, que é a nova matriz econômica do Manteiga do BNDES antigo. Então, é um sinal de alerta para o futuro, porque não sinaliza a continuidade da política econômica e nem garante a unidade da equipe econômica. As mesmas pessoas, o mesmo pensamento, nada mudou. Todos continuam pensando da maneira que levou o Brasil a perder o grau de investimento e entrar numa crise econômica da qual só agora, 10 anos depois, estamos nos recuperando. Eu não estou entendendo, porque a Globo está criticando, né? Já que é grande cúmplice. Mas deixa lá. Aí sobre repetir os erros, as redes sociais encontraram um vídeo do Haddad. E esse vídeo não parou apenas no Poder 360, também foi postado no Estadão. A manchete é muito similar ao Estadão Poder 360. Trouxe aqui do Poder que tá ali, ó. Em 2019, Haddad se esforçava para não ser visto como Márcio Portman. Pokémon, né? Papai, não, velho, não sou igual a ele, não. Me respeita. O Haddad participou em 2019 de um evento do INSPER. Na época, ele disse se esforçar para não ser visto como Marcinho Pokémon. Hoje, o Dilma e o PT impuseram a indicação do economista da Unicamp para presidir o IBGE. Em 2019, Haddad foi um dos convidados do evento de lançamento do livro Valor das Ideias, de Marcos Lisboa e Samuel Pessoa. Estavam presentes os dois autores, o ministro da Fazenda e Renato Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação. Eis que o Haddad disse, eis que disse Haddad: eu tenho a impressão de que, às vezes, o Marcos me olha e enxerga o Marcinho Pokémon. Não enxerga o Haddad. E é um problema. Porque o que eu faço para eu virar o Haddad aos olhos do Marcos? Pô, bicho, o que eu faço aí pra eu voltar? Eu não quero ser o Marcinho Pokémon, não. Eu não quero ser o Marcinho Pokémon, não. Aí tá o vídeo, ó. Vamos aqui ouvir juntos. É um vídeo rapidinho, 15 segundos. Tira um diálogo aqui, porque senão a gente... Eu tenho a impressão que às vezes o Marcos me olha e enxerga o Márcio Portman. Não enxerga o Fernando Haddad. Todo mundo riu. Então é um problema, porque o que eu faço, né, para virar o Fernando Haddad aos olhos? Tira um diálogo aqui, porque senão a gente... Eu tenho a impressão. É tipo falar, né? Pô, tem hora que eu fico com a impressão que o povo me olha, acho que eu sou Miriam Leitão. Aí todo mundo dá risada, né? Esse é o Marcinho Pokémon. Aí, esse mesmo Haddad, que não queria ser um Pokémon, agora em 2023, ele evoluiu. Virou Pikachu. Haddad fala em reação exagerada a Marcinho Pokémon no IBGE. Olha pro governo Bolsonaro. Era de arrepiar os cabelos e ninguém falava nada. Não, peraí, Haddad, olha só. Na boa, se o Haddad tivesse terminado no era de arrepiar os cabelos, ponto, eu entendia. É do jogo, faz as críticas, né? Meu Deus, só tinha pessoas horríveis. Entendo, a imprensa bate palma, né? Disputa teológica. Agora, falar que ninguém falava nada... Rapaz, isso não passa do nível de narrativa, de desonestidade. Porque não tinha uma única indicação que Bolsonaro fazia. Que a turma não fazia a destruição. Pregava o apocalipse.
quando não eram nomeações que nem chegavam a se concretizar, seja porque, sei lá, a pessoa ficava tão constrangida às vezes que desistia, ou então a própria justiça, né, impedia. Não, não pode nomear outra pessoa, não pode. Aquela não pode. Por que não? Porque não pode. A gente fala, não, não pode. Isso aqui é de uma desonestidade sem igual, mas vindo do Haddad, né? A luz das pessoas que ocuparam os cargos no governo passado, eu não vi nada acontecer desse tipo. Oh, meu Deus, que bonitinho, né? Não, essa preocupação aqui nunca teve no governo Bolsonaro, essa gritaria, não. É só no governo Lula. Tá bom, Haddad. Tá bom. Aí, Simone Steph, depois da fritura que sofreu, para não ficar queimada com Lula, ela ligou pros amigos, né, os grandes amigos, quem? Rede Globo. Falou, Rede Globo, vamos aqui passar um pano pro Marcinho Pokémon? E aí ligou, né? Pô, vou mandar aí um jornalista para fazer uma entrevista, né, com você, etc. Óbvio que é isso, né? E escolher quem, gente? É Globo. É Globo, é a parceira, né? Quem recebe as verbas de Globo de publicidade. E tá ali, ó, entrevista. Escolheu logo a Globo para dar entrevista para falar exatamente sobre isso, para colocar panos quentes e conseguir se manter no governo. Como numa dupla sertaneja, não me incomodo em ser a segunda voz. Stebet sobre relação com a Haddad. Eu até falei sobre isso no Talking Show. Eu falei o seguinte, falei, tem duplas e duplas. Né? Tem dupla que a segunda voz canta. Tem vezes até canta a música inteira sozinho. Tipo Sandy Júnior, né? O Júnior canta as musiquinhas. A Simone Tebet, nada contra. Porque vira piada na internet, né? É como se fosse Zé de Camargo e Luciano. É Luciano. É piada, né? Então, é óbvio que ele canta umas musiquinhas. Ou não, né? Não sei. Meme, piadas. Mas enfim, é que ridículo que tá acontecendo. Não, desde que eu tenho meu cargo, eu estou feliz. Desde que eu tenho um carguinho pra chamar de meu, eu estou muito de boa. Aí, a Simone Tebet, ela disse, não, como assim? É um absurdo. Como ousam falar que Marcinho Pokémon vai interferir no IBGE? Vocês tiraram essas informações de onde? Acho que do passado dele, né? No IPEA, principalmente. E aí as redes sociais foram dar um bisu nos tweets antigos de Marcinho Pokémon. E o Rafael Gloves postou esse daqui, ó. Ele diz assim, ó. Com vocês, o indicado ao IBGE. Teremos PIB de 47% pelos próximos 3 anos. Inflação negativa, quer dizer, inflação menor que 1%. Viva! Aí tá ali, ó. O PIB brasileiro seria 11% maior caso contabilizasse o tempo de trabalho exercido pelas mulheres, porém não pagas, com afazeres domésticos, cuidados em casa, com crianças, idosos, doentes e outros, que representam em média a jornada média adicional de 22 horas por semana. Lembra, a gente acabou de falar na matéria do valor, né? Falando que o PIB está desacelerando. Mas se um Pokémon vai fazer esse PIB voltar a acelerar. Não está sendo contabilizado. Não, tem muita gente trabalhando, só não está sendo contabilizado. Não tá... Beleza, porque não é pago. Mas a gente vai colocar no PIB. Ixi, agora o PIB brasileiro vai voar. Vai decolar. O PIB vai decolar. Marcinho Pokémon, mago dos números. Aí, voltando para Simone Tebet, vez ou outra, o Mário Sabino escreve alguns textos, que ele sempre escreve algumas crônicas, textos de opinião, muita besteira, muita chateação, mas vez ou outra ele acerta a mão. Esse daqui eu achei bem engraçado, porque ele faz algumas pontuações sobre o caso da Simone Tebet, que vai além do caso da Simone Tebet, e mostram muito o que é a Frente Ampla, o que é a classe política, né, democrática, que defende as instituições do Brasil, etc, tudo mais. E a manchete é a seguinte: Simone Tebet, a segunda voz de uma dupla sertaneja. Aí o Mário Sabino começa falando assim, ó. Antes crítica contumaz do PT, Simone Tebet aderiu à campanha de Lula no segundo turno da eleição presidencial em nome da defesa da democracia. Aquela lorota eleitoral que serviu de anteparo a embarques oportunistas. Eu falei, nossa, é mesmo? Quer dizer que agora é embarque oportunista? Sabino, ele não era tão raivoso igual o Maynard. O Maynard era muito pior, muito pior.
Aí fica aquela, né? Frente ampla, democracia. Ai, meu Deus. Quer dizer que era a lorota. Tá bom. Simone Tebet foi útil ao PT para vencer resistências do eleitorado de centro. Com a adesão, ganhou uma pasta na área econômica, embora seu problema de candidato trombasse frontalmente com o de Lula, e manteve-se no noticiário como coadjuvante. Que era tudo que ela queria, né? Continuar no espacinho da máquina. Mas eis que a ministra agora se vê obrigada a mentir sem ter o anteparo da defesa da democracia. E aí, Simone, vai falar o que agora? Qual a mentira? Quanto é mentira? Porque agora não vai falar que é para defender a democracia. Tem que se humilhar. Lula lhe enfiou goela abaixo o soldado do petismo, Marcinho Pokémon, na presença do IBGE, e ela aparenta naturalidade com a ingerência no instituto que mede a inflação oficial brasileira e que está sob a alçada do planejamento. Imagine que Simone Tebet também terá de achar muito normal se Lula colocar Guido Mantega na presidência da Vale, a gigante da mineração cuja privatização o PT não aceita de jeito nenhum. O Ministério do Planejamento tem importância zero para Lula, porque tudo sai mesmo é da cachola dele. Mas Simone Tebet continua a interpretar sem constrangimento o papel que aceitou de bom grado. Eu acho que isso aqui não é só a Simone Tebet. Rodrigo Pacheco também. O Marcos Pereira, do Republicanos. O Lira vem fazendo esse papel também. Quem mais? João Amoedo. Todos esses políticos, né, que fingiam ser de oposição e que você vê, cara, vocês estão sentados no colo do Lula. Vocês não têm amor próprio. Embora quisesse mesmo ter levado o Ministério do Desenvolvimento Social. Depois de ser desautorizado no IBGE, ao ser perguntada sobre a função da sua pasta no governo, ela respondeu à entrevistadora Geralda Doca, falando o seguinte: a escolha do presidente por uma pessoa que tem um perfil mais liberal e acredita na importância das reformas já dá sinalização do papel que ele quer da ministra do Planejamento, que traga a sua visão econômica, que não é necessariamente a do PT. O meu papel é apresentar as nossas ideias, discordâncias, ponderar e avançar no caminho do equilíbrio na condução da política macroeconômica. Agora, tenho convicção de que quem tem que puxar essa máquina é o Haddad. Ele é o maquinista. Aí o Mário Sabino diz, pô, beleza. Então, em resumo, a tarefa da Simone Tebet no governo é basicamente a de ser a comentarista pouco ouvida. Só ser comentarista. Poderíamos economizar, né? Em vez de ter 37, poderíamos ter 36 ministérios, economizar esse dinheiro. E aí a gente tinha a imprensa, né? Dar um reporte pro Lula. Essas informações aqui, ó, contrárias à sua. Contribuir, é de graça. Acha que tem um monte de notícia aberta. Podia servir. Não, mas estamos pagando a ministra para fazer o papel de ser a comentarista pouco ouvida. Na entrevista, além de dizer que o maquinista é o Haddad, e não é o Lula, Simone Tebet afirmou que, em relação ao Ministério da Fazenda, ela não se incomoda em ser a segunda voz, como na dupla sertaneja. Acho que quando a falta de incômodo em ser a segunda voz de uma dupla sertaneja, a Simone Tebet, ela diz a verdade, sem esconder nada. Se o Brasil alçar o seu habitual voo de galinha e Haddad for candidato a presidente de 2026, Simone Tebet pode ser o seu Geraldo Alckmin. É tudo o que lhe resta desde que ela se sujeitou a Lula e ao PT. Parecer importante sem ser. Igual o Pacheco, que tá aí. O Pacheco, eu fico me perguntando, se não fosse a Dilma Rousseff, será que o Pacheco teria sido eleito em Minas Gerais? Porque o Pacheco só votaram no Pacheco para não ter a Dilma. Até isso a Dilma nos causou. Oh, meu Deus do céu. Precisava a Dilma. Precisava ter eleito o Pacheco. Precisava não ser candidato. Que dureza, hein? Tá de brincadeira. Aí, um texto que não é opinativo, mas informações de membros do MDB, eles confirmam, inclusive, a opinião do Mário Sabino, que fala assim, ó, vida que segue no MDB, ao bastidor. O integrante limitou-se a dizer que o MDB apoia a posição de Tebet de acatar o nome imposto pelo PT. Por trás da declaração, no entanto, a ausência de apoio consistente à ministra. Ninguém tá nem aí. Simone Tebet nunca foi o nome do MDB para ocupar nada. Nada. Isso tá aí relatado na imprensa para todo mundo ver. Foi uma das últimas a ser escolhida. Tá na cota pessoal do Lula. Não, tá na tua cota, Lula. Ele nem quer saber dela.
Um parlamentar lulista do MDB disse ao bastidor que, em caso de crise entre o governo e a ministra, a maior parte do partido não pensará duas vezes em ficar ao lado do Lula. E no próprio partido ela tem apoio. Ele reforça que a posição de Tebet de aceitar a indicação para o IBGE é fruto das poucas alternativas políticas que restam a ela caso deixe o governo. Se deixar não tem nada com a vida. Acabou. Acabou. Uma nanica. Nanica. E o engraçado é ver ela concedendo entrevista para Miriam Leitão. Bolsonaro acabou. Para mim, Bolsonaro, o que depender de mim, Bolsonaro acabou. Tá vendo aí quem acabou, né? Tem que se agarrar num carguinho porque sua vida política chegou ao fim. E é agora que as coisas começam a ficar interessantes. Bem interessantes. Falei pra vocês do Dilma, né? Que ele andou tweetando. O Estadão foi um dos poucos veículos que percebeu o que estava sendo discutido ali e fez questão de dar destaque e ainda chamar atenção para outra coisa. Marcinho Pokémon nem entrou, né, oficialmente aí pro IBGE, já tá fazendo reunião com Lula e a Simone Tebet não. Lula inclui Marcinho Pokémon em reunião com o ministro do Trabalho e sem Simone Tebet. Antes mesmo de assumir a presidência do IBGE, Marcinho Pokémon já participa de atividades centrais do governo federal. Ele participou desta manhã de reunião convocada pelo Dilma no Palácio da Alvorada com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, para discutir políticas para o mercado trabalhista que serão apresentadas em setembro ao Biden. Que onda é essa, bicho? É para ver se o Biden aprova? Não, olha só, vamos aqui fazer as medidas, ver se o Biden deixa a gente fazer isso. Biden? Eu posso fazer isso, Biden? É o que manda no Brasil. E a gente vai dar uma olhada nesse tweet, propriamente dito, né? Aqui, ó. Olha que foto linda. Meu Deus do céu. Chega a dar um arrepio na espinha. Ai, Jesus. No centro ali, Dilma e o Luiz Marinho. À direita ali, o penúltimo na direita é o Marcinho Pokémon. O segundo na esquerda é o Celso Amorim. Tem lá uns meia-boca na série B e C do petismo. E tá ali, ó. Reunião de debate e trabalho para elaboração de propostas para um futuro com empregos de qualidades e com direitos. Iniciativa que estamos construindo em parceria com o governo do Biden. Pronto. Para que Congresso? Para que eleger um presidente? Vamos pedir pro Biden governar o Brasil? Vamos pedir? Sério, para que a gente elege um presidente da República? Se o Biden pode resolver tudo. Vamos pedir pro Biden, pô. É muito mais simples. Muito mais simples. Perfil de esquerda que eu sempre fico acompanhando. Sempre trago aqui uma coisa ou outra. Mostrar pra vocês, ó. Gringa Brasília. Esse governo Lula 3 não poderia estar mais alinhado aos Estados Unidos se tentasse. Fico pasma com a total falta de reação ou mero questionamento de pessoas que se dizem progressistas. As pessoas estão caladas. A esquerda está calada. E essa é uma das vitórias dos democratas. Transformaram vocês na esquerda compatível. E o império surfando, né? A gente não fala da direita permitida? A esquerda compatível é o que eles chamam de direita permitida. Se tornaram a esquerda permitida. A turma que critica foi isolada, quando não é cancelada. É o que está acontecendo. Quando eu falo para vocês assim, às vezes, ó, pessoal, a função do PCO, a função da esquerda é mentir para os seus militantes. Eu não tô falando isso de forma de ironia não, viu? Às vezes eu posso parecer irônico, mas eu tô falando isso. Eu realmente vejo dessa forma. Existem hoje canais de esquerda, como o PCO, é um dos melhores exemplos, né? É um partido, é causa operária, não tem nenhum eleito, eu acho. Mas enfim, o PCO é um desses exemplos. Muita gente do Brasil 247, YouTube, aquele Thiago dos Reis. A função dessa turma não é ajudar o Lula, não é converter pessoas para o petismo, não é nada disso. A função dessa turma é entreter a turma de esquerda para não criticar o governo. E na boa, os bolsonaristas passam pano, a gente é bom nisso. Passamos pano, passo pano. Agora, quando cruza alguns princípios, gente,
aí é difícil. Aí é difícil. Aí é difícil. E a turma reclama. E a turma critica. Vamos pegar exemplos? Olha como tá a questão da Simone Tebet. Olha como tá a Simone Tebet. Tá todos os petistas batendo palma pra ela, etc. Ela tá se humilhando, etc. Tudo mais. Vamos pegar um exemplo que foi um pouco similar. Tarcísio. Quando Tarcísio falou que falou lá, 95% a favor e apareceu lá do Haddad. No primeiro momento, todo mundo não jogou pedra? Todo mundo jogou pedra no primeiro momento? A esquerda não faz isso. Ela briga entre si, né? Mas dessa vez ela não fez isso, porque o Lula em específico tem que proteger. A esquerda briga entre si, mas o Lula eles protegem, que é o bode de ouro, não pode mais de jeito nenhum. 2019, ótimo exemplo, quando o Moro nomeou a Helena Zabor. A Helena Zabor, que inclusive tá no conselhão do Lula, né? Junto com o Cid da Febraban, estão vendo algumas coisas da Agenda Verde. Quando nomeou a Helena Zabor, o que é que a direita fez? Caiu em cima, não queria nem saber se era o Moro, o super-ministro, caiu em cima e ela não assumiu. Então, a esquerda, ela vive disso daí. Por isso que eu falo pra vocês, gente, até na hora de criticar, tem um jeito de criticar que é bom, que vocês deixam a turma maluca. Esse daqui é o típico post que incomoda. Incomoda, é você pegar e falar, aí pai, cadê vocês? Esses não eram os caras que queriam combater o imperialismo, né? A vassalagem. Vocês estão transformando o Brasil, né? Numa nova colônia americana. Isso aqui é neocolonialismo, uma posição como essa. Você começar a utilizar os termos que eles entendem. E aí jogar, porque muitos deles estão calados, porque não querem ser cancelados. Então, aperta onde dói. Aperta onde dói. E aí eu falei pra vocês que este tema, junto com outras coisas, eu acho que dá pra ampliar um pouquinho pra mostrar como o PT, quando quer, faz maldade. E se quisesse, podia trabalhar pelo bem do Brasil. E vejam só. Está se comentando aí sobre a possibilidade do Guido Mantega ser indicado para presidir a Vale. Guido Mantega, né? Brasil do Dilma. O Lauro Jardim ontem escreveu isso daqui. Lula está empenhado pessoalmente para dar um emprego a Mantega. Quer porque quer. Lula está envolvido diretamente na tentativa de dar um emprego para o Guido Mantega. Um empregão, ressalte-se. O plano A é a Vale. Uma articulação que já tem quase 2 meses. Isso não começou de agora. O plano B seria abrigar o ex-ministro da Fazenda no organismo internacional. Neste caso, o Banco Mundial seria uma opção. Meu Deus do céu. O empenho de Lula no caso da Vale se traduz em conversas com outros grandes acionistas da Vale. Olha só, o Lula, né, para você trazer, em conversa com outros acionistas. Você já se consegue ver isso acontecendo. O primeiro exemplo que o Lauro Jardim cita. Previ. 8,68% do capital total e tem 2 representantes do Conselho de Administração, incluindo o presidente do colegiado. A um deles, pelo menos, Lula foi direto, disse que não ia deixar Mantega na chuva. Precisava alocá-lo num bom cargo. A Vale foi privatizada em 97, mas parte do PT, Lula incluído, acha que ela deve operar alinhada aos chamados interesses estratégicos nacionais. Eu defendo que isso realmente ocorra. Só que eu não acho que o Lula quer isso. Eu não acho que o Lula quer isso. Ele vai voltar a falar do Biden. Guarda essa informação. O Lula, né? A Vale tem que fazer os interesses... Não, ele quer o interesse do PT. Do jeitinho que o PT gosta. Não é pró-Brasil. Grava essa informação. Vai fazer sentido lá na frente. Aí diz que outros grandes acionistas da Vale, Bradesco, Trabuco, né? Chefe aí do conselho. Tá no conselhão do Lula também, o Trabuco, amigo do Haddad. Mitsui. BlackRock. Isso aí o Monarca fica louco, né? Eita, poxa. E a Cosan. A Cosan, que tem entre aí, né, os seus grandes acionistas, o Rubens Ometo. Grave isso também. Não querem nem saber da troca agora, né, do atual presidente Eduardo Bartolomeu, cujo mandato vai até maio de 2024. Menos ainda por um nome como o de Mantega, que não deixou boas lembranças na Fazenda e jamais em sua vida ocupou um cargo de executivo na empresa privada. Mas olha esse final agora. Mas a força dos governos
nunca deve ser desprezada. A mudança pode não ocorrer agora, e nem com o atual preferido, mas a pressão para que haja uma mexida só crescerá até o ano que vem. E essa pressão, gente, não é uma mensagem de WhatsApp. Pô, bicho, e todo dia você, pô, me ajuda aí, bota lá o manda. Não, a pressão não é só isso, não. Não é só isso, não. Se fosse só isso, estava bom. A Raquel Landim fez uma fala quase que impecável. Ela podia ter um pouco mais incisiva, mas eu entendo, ela não vai apertar no calo mesmo para valer do Dilma. Só que ela falou uma coisa bem interessante. Vamos escutar. E a gente vai começar agora a conectar algumas coisas. Trouxe essa apuração hoje, excelente. A Vale foi privatizada em 1997. O governo exerce alguma influência enquanto dura o acordo de acionistas que acabou tem algum tempo. Hoje ela é uma empresa totalmente privada. O que o Daniel está descrevendo é o governo usar os seus poderes de licenciamento ambiental, de concessão ali, de licença para usar uma ferrovia, etc. Coisas que deveriam ser técnicas, que não deveria ter nada a ver com política. Usar esse tipo de ferramenta de pressão para forçar empresas privadas a aceitarem um nome que não tem qualificação para o cargo, para presidir uma empresa multinacional deste tamanho, uma das maiores players de minério de ferro do mundo. Então, assim, não faz sentido em termos de governança privada e não faz sentido em termos de governança pública. E aí vamos falar um pouco de Guido Mantega. Quem é esse personagem? Esse é um personagem que ainda está enrolado no Tribunal de Contas da União. Então ele tem ali processos no qual ele não pode exercer cargos públicos. É um personagem que é o responsável mais longevo, o ministro da Fazenda, mas é o responsável pelas pedaladas fiscais e pela nova matriz econômica. Então, pelo desastre econômico que foi o governo Dilma Rousseff. E ele estava na presidência do Conselho de Administração da Petrobras, na época da Lava Jato, não só quando explodiram os escândalos de corrupção, mas quando a Petrobras toma decisões desastradas em termos de política, segura preços e tem ali prejuízos maiores do que aqueles provocados pela corrupção. Então, é isso mesmo que o governo quer fazer? É isso mesmo que o governo quer fazer? Não sei. Você viu que eu usou a palavra ferrovia, né? Guarda essa. Mas vamos começar com algumas coisas. A Raquel Landim começa falando que a Vale foi privatizada. Não tem mais. Agora já passou, ela está 100% privada. A Previ tem 8,68%. O governo escolheu a dedo quem está na frente da Previc. O que é que faz a Previc? É quem faz o compliance, as regras sobre os fundos de pensão. Tu já pensou a Previc fazer um compliance que fala assim, não, a partir de agora, fundos de pensão não podem investir em empresas que não são SG. A Vale meio que é SG, mas no sentido seguinte, não, que empresas que desmatam, né, que atrapalham a saúde do... Não podemos compactuar com mineradoras, que mineradoras são malvadonas. Aí tu fala, eita, poxa, aí tu é o Previ, fundo de pensão, né? Você tem que ter essas regras para impedir que o dinheiro, que é muito dinheiro, vá para empresa fantasma. E você tem que ter essas regras. Aí eu falei, eita, rapaz. Aí chega assim, eita, Vale, então, né? Eu não posso mais ter meu dinheiro aqui. Vou ter que tirar meus 8,7%. Quantos bilhões não são isso? Perdeu. É o valor de mercado. Na hora que você toma dessa, imagina os acionistas privados. Gente, você tirar... Você vender 8,7% das ações numa tacada assim. Não, peraí, o que está acontecendo aqui? Já é um sinal que, ainda que sabe que seja uma movimentação política, é sinal que vem uma maré tensa pela frente. Tu acha que o preço dos papéis faz o quê? Sobe ou desce? Os outros acionistas querem perder esse dinheiro. Falam, não, beleza, então vamos trocar aqui o presidente. Vamos botar o Guido Mantega. Começa daí. A Raquel Landim também sendo o seguinte, não, o governo não pode fazer uma expressão, né? Uma licença ambiental aqui, outra ali, acolá, etc, tudo mais, papapá. Então a Raquel Landim, ela meio que está nos dando a entender que o governo tem gerência sobre alguns setores. O governo poderia estar agindo a favor, contra algumas coisas,
E aí eu trago essa notícia. IBAMA indica que decisão sobre explorar petróleo na Amazônia pode demorar. Demorar, mas se o Lula quisesse, ele não podia pedir... Ô, filho de Deus, olha só, você não precisa quebrar a lei não, cara que é cabeludo, não é o cara cabeludo da Marina. Você não precisa quebrar a lei não, cara. Você não precisa sair do regulamento, não. Só dê prioridade. Eu só quero que você dê prioridade. Não tem nenhuma regra que te proíba. Não, só dê prioridade. Só faça aqui rápido. Porque isso aqui é importante. É o destino do Brasil. Do mesmo jeito que o PT quer fazer maldade, se o PT quiser fazer o bem, o PT pode. Por que o Lula não entra em campo nisso daqui? Por que o PT não entra em campo nessa situação aqui da exploração do petróleo na margem equatorial? As tentativas da Petrobras para explorar petróleo na bacia da Foz do Amazonas, chamada margem equatorial, já duram 10 anos. A postura do IBAMA, no entanto, indica que o processo de licenciamento ambiental, exatamente o que a Raquel Landim falou, um passo necessário para a empresa poder fazer explorações na região, pode se estender ainda mais. Se o PT quisesse fazer o bem, podia, mas não quer. Tá ocupado. Lula até com outras prioridades na cabeça, tipo humilhar Simone Tebet. E a Raquel Landim também falou de ferrovia. Não, pode negar ali, ferrovia que deveriam ser coisas técnicas. Não, essa ferrovia que não pode, etc, tudo mais, pipipi. Pensei que tava aqui a ferrovia já depois, mas primeiro olha essa, né? O cara marcou nesse post. Warren Buffett dobra aposta em petróleo e gás na contramão de onda SG. Então, enquanto o Dilma, a gente puxa até pro Biden, se o Dilma tá trabalhando... Ali é óbvio, né, que o Dilma... Se o Dilma tá trabalhando com o Biden em torno de questões trabalhistas, o que mais não tá trabalhando? Olha a quantidade de agenda verde que tá no governo, virou pauta central do governo Lula. Imagina a quantidade de ordens que não vem do Brasil. Imagina a quantidade de maldades que possam estar sendo feitas contra o desenvolvimento do Brasil porque o Biden não quer. E aí que a gente entra nisso daqui. Só conspiração. Gente, aqui é tudo maluquice. Isso aqui que a gente tá falando, ó, são apenas, né, elocubrações, os sonhos de criança, né? Somos Peter Pan. Estamos aqui na terra dos sonhos, na terra da imaginação. Veja como são as coisas. Chuva de coincidências. A Rumo é a empresa dona do monopólio ferroviário brasileiro e seu principal acionista é o Rubens Ometo, que também é da Cosan, né? Rumo, Ferrovias, Cosan, que é grande acionista da Vale. Ferrovias, Cosan, Ometo, Vale, Ometo, Ferrovias, né? Monopólios. Membro do Conselhão de Lula, um dos maiores doadores do PT e um dos primeiros empresários a reunir-se quanto ao governo. Não, tá errado. Não um dos primeiros, é o primeiro. Foi o primeiro a ter uma agenda privada. Né? Vou pular assim. Será que o Ometo tem interesse em deixar o projeto da Ferrogrão no papel, enquanto ele expande a malha ferroviária da sua empresa? Quantas ONGs recebem recursos financeiros do seu conglomerado só para dizer que o projeto da Ferrogrão é uma agressão ao meio ambiente? Tu já pensou no cenário? Ó, isso não acontece. Gente, isso não... O Brasil jamais Lula faria isso. Aqui é só loucubração, terra do nunca. Mas tu já pensou se o Lula estiver prejudicando o Brasil para não tirar a Ferrogrão do papel, para agradar alguém, e aí para indicar o Guido Mantega, o Lula fala assim, ó, eu vou deixar o Brasil se desenvolver, eu vou trabalhar pelo Brasil e construir a Ferrogrão, se não botar o Mantega lá na Vale. Vai ou não vai botar? Vai ou não vai botar? Mas isso não tá acontecendo. Jamais vai acontecer. Não, o Lula não tá travando o crescimento do Brasil por interesse próprio, não. Aí só para lembrar, porque o Lauro Jardim fala, não, tem uns 2 meses que o outro tá aí rodando, né, para um lado, para o outro. Dono da Cosan, cortejo de apoio de Lula para emplacar presidente da Vale. Isso 2024. Já tá cortejando, isso foi de março. Tá no Atlas de março, né? Liga os pontos. Você tira essas conclusões, tudo tá acontecendo. Aí voltando para as preocupações, né? Parceria com Biden, o que passa na cabeça do Lula e seus amigos. Alckmin acompanha embarque da primeira remessa de lítio verde. Lítio verde. A cor dele é verde? Não. Essa gente inventa cada coisa. Material de 30 mil toneladas foi produzido no Vale do Jequitinhonha pela Sigma Lithium, empresa brasileira dedicada a abastecer a nova geração de baterias de veículos elétricos, né? Somos fornecedores.
A gente dá a matéria-prima para eles refinarem, criando produtos e não vender 100 vezes mais caro. Além de Alckmin, estava presente o governo do Espírito Santo, Minas, vão participar também do evento. De acordo com a SIG, o Brasil se tornou pioneiro em atingir o padrão 000. Zero carbono, zero rejeitos, zero químicos nocivos. Lítio verde 000, que lindo. O mais elevado nível de sustentabilidade industrial na fabricação de insumos desse tipo. Essas são as preocupações da turma. Não, meu lítio é verde. Não é verde, é porque é zero carbono. Não é zero carbono. Não é porque nós compensamos a nossa pegada de carbono. Uns papos, sabe, que você fala assim, rapaz. Porreta. Bom. Aí essa turma tem prioridade. Aí daqui a um tempo passa, vem um compliance do amor. Ó, só pode agora explorar lítio. Quem souber explorar lítio verde. Porque lítio rosa não pode. Lítio rosa é do mal. Só o verde é do amor. E fica nessa. É o tempo todo isso. Do jeito que o Biden quer. Aí, a vassalagem não para. Sting grava vídeo em apoio a Cacique Raoni. Olha que coisa orgânica. Cacique Raoni pegou o celular. Descoladão, né? Bichão. Deixa eu ver aqui meus parce. Sting, hey bro. Manda um helps aí. Helps, please. Sting vai lá, bota aí hashtags, vídeos. Aí Sting, vou gravar um vídeo, Raoni. Você, my friend. Raoni recebeu um vídeo do Sting. Além do vídeo do Sting, esse Raoni é demais. Pegou aí no WhatsApp. WhatsApp é só pros parce. Aqui é e-mail. Aqui é e-mail SMS. Rei no WhatsApp. Rei é SMS, só e-mail. Chegou lá. Charles III, né? Dedo de linguiça. Chegou lá pro dedo de linguiça. Falou, irmão, dá um help aí também, pô. Estamos aqui montando evento. Dá uma força aí. Aí uma das principais pautas do chamado do Raoni, foi a festa aí que o Raoni Boca de Nescau fez. Como foi batizado no encontro, é o repúdio ao marco temporal. E nessa sexta o grupo divulgou um manifesto cobrando a posição do governo brasileiro a respeito do tema. Pronto. Olha como as políticas públicas deste país estão sendo feitas. Raoni, boca de tampa de Nescau, manda um WhatsApp pro Sting, que grava um vídeo. Hey, my friend. Manda SMS pra Charles Dedo de Linguiça. E fica, não, olha só, temos que aqui defender o Brasil, os povos originários. Só não pode explorar. Só vai poder explorar se chegar a empresa aí de lítio verde. A lítio verde é bacana, é porreta. Pode explorar se for uma empresa parceira, uma empresa que contribua pro Guido Mantega, ser indicado para Vale. Aí pode. Aí, se apoiar o Guido Mantega, pode explorar. É umas coisas que tá acontecendo nesse país que eu fico assim de cara. E essa agenda, ela tá avançando de um jeito. Você vê, ó. Patrícia Campos Mello, especialista aí, né, em redes sociais, fake news, etc, tudo mais. Ontem ele escreveu uma nota para falar que multinacionais, ó, já tá indo pra cima das empresas, assim, com as garrinhas, ó. Tem anúncios em canais do YouTube que espalham mentiras sobre a Amazônia. Começa assim, começa indo pra cima das empresas, aí o movimento depois vai crescendo. Aí até o ponto de você, sei lá, primeiro você tentar desmonetizar, tirar o cidadão de todas as plataformas, e depois você criminaliza. Você criminaliza o que o cidadão está fazendo. Daqui a pouco, se você errar um dado em relação à Amazônia, esteja preso. Errou, vai estar preso. E aí a turma que tenta alertar para os problemas, vocês ficam aí temando e não entender o que se passa nesse planeta, vocês ficam aí, não é tão ruim assim não, etc, tudo mais. Não é tão ruim assim não. Era da ebulição global chegou. Ebulição é quando você pega a água, você bota na panela, ela começa a virar vapor, né? Você está a 100 graus Celsius. Vocês aí achando, vai aumentar 2. Não, tá fervendo. E se você não acredita, a Patrícia Campos Mello pode ir atrás de você, viu? Então, tome cuidado. Tome cuidado. Eu fico pensando assim nas possibilidades, nas probabilidades do que o senhor Dilma fica fazendo junto aí com o Biden.
Fica até quieto. A gente fica só assim, né? Peter Pan, na imaginação, elucubração. A gente não afirma nada. Só fica pensando, né, até onde pode ir a maldade do PT, se quiser fazer maldade. E até onde também poderia ir as bondades, se quiser fazer. Aí que volta que eu falei. A Vale tem que estar a favor dos interesses nacionais. Um cara que recebe ordens do Biden, o cara que tá aí fazendo o que tá fazendo, vocês acham que ele tem algum interesse realmente na Vale? Desenvolver e criar emprego, né? Sei lá, pensar em questões estratégicas para fazer o Brasil ir para frente, etc, tudo mais? Ou você acha que não, é um interesse assim mais político, próprio? Fica aí, né? De reflexão para cada um. Eu vou mandar o vídeo do Haddad lá no Telegram. Pelo que eu vi, mais ou menos, a IBEST só pode voltar, não sei se é uma vez por semana, mas dessa vez não é uma vez por dia, não. Dessa vez não é. Mas os links vão estar sempre aqui na descrição do vídeo. E se gosta do meu trabalho e quiser me apoiar um pouco mais, pode ser membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um pin na descrição, tem um Atlas Brasileiro, kimpaim.com, sem BR, onde você inclusive acha aquelas notícias e muito mais sobre a Ferrogrão, sobre algumas movimentações. E compartilha esse vídeo, né? Vai cair o dedo. Eu espero estar aqui amanhã e também ver vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!